Estamos de volta com um programa especial. Hoje, no 7 de setembro, a gente está falando aqui no TPM sobre a independência. E para falar sobre esse assunto, independência pessoal, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Bárbara Corsetti. Está no ar mais um TPM no Divã. Aproveitando o gancho, né, Bárbara? Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Aproveitando esse gancho aí, né, sobre o 7 de setembro, dia da independência do Brasil, a gente aproveitou para falar sobre essa questão de independência pessoal, né? O que tu definirias como o que é ser independente? O que tu me diria que é ser independente, por exemplo? O que te parece? Quando a palavra independência me vem aquela pessoa que tem autonomia, né? Na minha opinião, muitas pessoas pensam assim: nossa, o fulano é muito independente, ele se sustenta sozinho, né? Ele tem um carro, tem uma casa própria. Mas a pessoa muitas vezes pode ser independente psicologicamente de alguém, né? Independente psicologicamente de alguém. A Bárbara está me analisando. Não, sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, na realidade, a gente falar... Na verdade, tem várias independências, claro, na minha opinião, e falar entendeu? diretamente do que é ser independente também é difícil, porque por onde se entra na questão da independência, né? Eu falaria pelo seguinte: a dificuldade que a gente tem hoje de ser independente e que aparece na nossa sociedade é que a gente vem de uma geração que lutou muito para ser independente, para ser livre, as mulheres para terem liberdade sexual, os homens para poderem conquistar com mais segurança tudo o que querem. Só que o que aconteceu? As famílias se dissolveram, de certa forma, com isso, né? As famílias se separam, as mulheres podem trabalhar, diminui o espaço do homem no trabalho também, os homens passaram a ganhar menos. Isso já gerou várias revoluções entre as sexualidades e entre o processo de independência. Hoje, uma mulher pode ter um filho, cuidar do filho, depois de separada, e pode ter outro relacionamento, e isso é a independência dela, né? Ela poder andar sozinha. Isso, a gente poderia falar que isso é uma independência. Com certeza. Né? Eu ter liberdade de fazer escolhas na minha vida. Isso que eu ia te perguntar. Independência é a mesma coisa que liberdade? Pois é isso que eu fiquei pensando quando eu te perguntei. É para também a gente poder ver que de qual independência a gente fala quando a gente fala de independência pessoal. Porque eu ter o meu trabalho, ter grana, poder comprar o que eu quero, não necessariamente me deixe independente, né? Isso não é independência. Independência é eu poder fazer escolhas e nelas eu me sentir livre. De que eu escolhi legal, de que eu não sou culpada por ter feito certas escolhas. A questão é que hoje, por essa modificação de vida que a gente tem hoje em dia, que modificaram os modelos familiares, modificaram os modelos de vida. Hoje as mulheres estão na rua trabalhando, né? Elas não estão só em casa cuidando dos filhos. Antes, os filhos ficavam muito dependentes de uma relação familiar. E se tem ainda hoje uma ideia, um ideal, de que eu preciso constituir uma família como foi a minha, como foi a do meu avô, como foi a de não sei quem. Isso já me tira a minha independência. Porque eu já não posso mais criar um modelo independente. Digamos, eu criar algo que seja o meu modelo de vida. Nos anos 60, se brigava para ter a liberdade sexual e transar com quem eu quiser. Hoje, os homossexuais lutam para adotar filhos e constituir famílias. Então, ao mesmo tempo que se liberou, hoje se quer voltar. E a gente não sabe ainda se quer voltar por quê. Hoje, os casais que se separam, por exemplo, eles acabam tendo os filhos entre eles. Eu tenho um filho, eu caso com outro que já tem filho de outro relacionamento. Esses filhos vão ficando como que uma geração... Aquilo se perpetua entre eles, eles são mais familiares, a família se aumenta. Então, o que é independente, né? Ninguém é independente. As coisas estão mudando também, é de pensar nesse processo de mudança o que é ser independente. Com certeza. Tu falaste aí sobre essa briga aí
pela questão da liberdade na década de 60, liberdade sexual. As pessoas lutam muito pela independência, né, pela liberdade, mas muitas vezes quando essa liberdade chega nas nossas mãos, a gente não sabe como lidar. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né? Num local de trabalho, né, o chefe não vem e ele dá liberdade para cada um trabalhar como quiser. Geralmente as pessoas não trabalham, não conseguem se focar, assim mesmo como uma redação, tema livre, não sai nada, né? A gente muitas vezes não sabe lidar com a liberdade, precisa de alguém nos direcionando o tempo inteiro? Aí, por isso eu falei de toda essa questão cultural e social que a gente modificou. Na realidade, o que acontece? Hoje, as famílias têm muita culpa, por exemplo, da separação. Quando um casal que tem filhos pequenos se culpa por já não querer mais estar com aquele, não preciso odiar, não preciso brigar, mas já quero estar em outros ambientes. Ok. Se a mãe que fica com o filho se sente muito culpada por essa modificação que aconteceu, que ela já não é mais de família, ela já não tem mais uma família, ela já está separada, isso afeta psiquicamente. A gente não pode esquecer que nós somos sujeitos psíquicos. A gente vem com ideologias que nos atravessam muito antigas, são histórias que nos contaram, são as historinhas infantis contam das constituições. E a gente precisa seguir estereótipos. Claro. E nessa culpa, eu abraço meu filho demais. E aí eu quero dar para ele o que eu acho que ele perdeu. Por exemplo, ele perdeu uma família que ele tinha e eu acho que ele está sofrendo por causa disso. Nesse contexto, os pais acabam se atrapalhando por achar que eles têm que dar para o filho um além do que eles já dão, que já é o amor tranquilo, não ser tão pegajoso com os filhos. Quanto mais pegajosa eu sou com meu filho, mais dependente ele é das minhas escolhas e não das próprias escolhas. Então ele não consegue caminhar sozinho depois, porque ele acha que alguém vai fazer por ele. Então eu cresço nesse mar de culpas. Eu cresço nesse mar de acusações, de preconceitos. E aí que eu me atrapalho com a independência. Porque quando eu vou morar sozinha, eu já não sei se eu posso morar sozinha ou eu tenho que sair de casa e ir direto para um casal, por exemplo. E já ir morar com outro. Há pessoas que não conseguem só ir morar sozinha. Elas têm que primeiro se pensar morar com alguém. Elas não podem ter essa liberdade. A solidão dói. A solidão dói. E a gente sabe que a solidão dói, porque eu tenho que pensar, como tu disse, eu boto uma página em branco e não sai nada. Assim é viver sozinho, às vezes. Porque eu não sei o que fazer, então eu tenho que começar a aprender a conviver comigo. Esse aprender a conviver comigo é angustiante. E aí eu volto lá para pequena, nisso que eu estava dizendo. A criança, às vezes, é pequeno... ele começa a se angustiar. Exato. Por exemplo, um casal hoje que está recém-separado. Eu estou falando da separação por alguma razão, assim, mas me parece que isso está gerando. Mas é um tema muitas crianças, atual, né? Claro. E as crianças sofrem muito e depois não sabem como lidar com isso. Há casais que convivem juntos e não separam, brigam muito e os filhos sofrem por isso também. Então, porque eles viveram no estereótipo. Porque os pais acabam não importa, não o que importa separando. É ser casado. Isso. E o que acontece? Isso às que vezes, está na mente. Isso que está na mente. Isso é a ideologia. E o que acontece? Às vezes a mãe, por não conseguir se relacionar com o marido, ela usa do filho como objeto de amor. Então, a relação dela de mulher e de realizações prazerosas, que deveria estar em outro lugar, em outro contexto, está com os filhos. Isso atrapalha o crescimento dessa criança. Então, são coisas que são sutis, mas são elas que constituem o futuro de um indivíduo. Esse tipo de relacionamento, o tipo de objeto. O que acontece? Se alguém me trata como objeto quando eu sou pequena, eu só vou ter relações objetais quando eu crescer. Só vai me interessar, na minha independência, comprar coisas. Eu continuo morando com os meus pais, mas eu tenho carro, eu tenho isso, eu faço viagens, eu tenho não sei o quê, eu tenho. Eu sou independente. Não é. É super dependente, Eu sou né? super dependente. Eu posso ser independente financeiramente, mas sou dependente emocionalmente. Claro. Então, assim, se eu não puder parar para pensar a minha independência, que significam as minhas escolhas,
por onde eu estou caminhando, até escolha profissional. A base de todas essas estruturas que você está falando é na infância. Na infância, principalmente no complexo de Édipo. Ali é que eu formo essa personalidade. Uma criança, por exemplo, uma mãe que não trabalha até uma idade da criança, até os 3 anos, 2 anos, e começa a trabalhar, essa criança vai começar a apresentar agressividade, vai ficar com ciúme, vai começar a chamar a mãe mais, vai sentir falta da mãe. Se essa mãe se angustia por causa disso, se ela acha que tem que passar logo esse problema da criança, que dura 2, 3 meses, por exemplo, ou às vezes 1 mês só, se ela fica tranquila e, ok, ele está processando a minha falta, ok. Agora, se ela quer tapar dando presente, dando não sei o quê, calma, calma, isso vai passar, calma, calma, isso vai passar, faz com que a criança depois cresça um adulto que tem que precisar sempre de objetos para passar as coisas, porque não sabe lidar com a angústia. Então, muitas vezes as pessoas não vão lidar com as suas escolhas, porque cada escolha gera uma angústia. Eu mudar de emprego gera uma angústia, eu fazer uma escolha profissional gera uma angústia, gera angústia. Nessa angústia, eu tenho que trabalhar coisas. Isso é eu ser independente. Agora, eu só ter minha questão financeira resolvida não é independência, né? A gente sabe que não. É uma falsa independência. Claro, eu não posso comprar pessoas, eu não posso comprar amigos, eu não posso comprar... Isso não se compra. Com certeza. Bárbara, muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigada pelos esclarecimentos aí sobre essa questão de independência, pessoal. O que realmente é ser independente? Bem, agora você confere essa dica especial do pessoal do Ateliê das Capas. Roda aí.